Bom, na minha apresentação hoje, eu vou falar um pouco do status de implementação do CAR aqui no estado de Minas Gerais. Vou passar um panorama geral, né, sobre a legislação, os conceitos, os objetivos gerais aí de todos os instrumentos, né, da política de regularização ambiental de imóveis rurais, focando principalmente no cadastro ambiental rural. Vou passar também alguns pontos de atenção, principalmente para vocês que lidam diretamente, né, na prefeitura, né, que são os municípios, que são pontos de atenção também que chegam para a gente enquanto gestores da ferramenta, e são informações que a gente alinha com as nossas unidades regionais, né, do IEF, que também prestam esse tipo de atendimento aos usuários externos do CAR. Vou falar um pouco da implementação do CAR no estado de Minas, né, como que está sendo feito hoje, a questão da análise do CAR, como que está o andamento dessas próximas etapas aí da política de regularização no estado, e onde que vocês vão poder buscar essas informações aí quanto ao cadastro ambiental rural. Bom, e para começar, né, vou falar um pouco sobre a legislação que a gente utiliza, que eu acho que é importante para vocês enquanto aí, estão nas prefeituras, né, e nos municípios. Bom, o cadastro ambiental rural ele começou, né, a ser pensado desde 2009, né, com um decreto, né, que foi o Mais Ambiente. Então ele já vinha sendo pensado, né, uma política, né, que pudesse inserir todos os imóveis rurais aí do país em um único banco de dados, mas ele somente foi efetivado em 2012 com a Lei Federal 12.651, que é o Código Florestal de 2012. E aí, a partir disso, a gente tem diversas legislações associadas à Lei Federal, né, 12.651. Eu não vou me ater a elas, né, mas eu vou disponibilizar essa apresentação, então eu acho importante que vocês leiam, né, esses atos normativos, porque são os atos normativos que a gente sempre utiliza e sempre referencia nas nossas apresentações, nas nossas dúvidas também, principalmente para sanar as dúvidas dos usuários externos. Faço aqui somente um apontamento sobre a instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente número 02 de 2014, que ela é o regulamento, né, é o start inicial aí para a instituição do cadastro ambiental rural no país. Ela é de 6 de maio de 2014, então a partir desse regulamento que foi dado o pontapé inicial para a implantação aí do cadastro ambiental rural no país. Bom, então a gente tem aí os instrumentos, né, que foram regulamentados dentro do Decreto Federal 7.830, que também é uma legislação que regulamenta a 12.651, né, ela traz os instrumentos, né, do Programa de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais e os instrumentos, né, que fazem parte desse grande programa, dessa grande política de regularização ambiental de imóveis rurais. Então, no artigo 9º, traz quais os instrumentos aí que fazem parte do Programa de Regularização Ambiental Rural, que são eles o Cadastro Ambiental Rural, os termos de compromisso, os projetos de recomposição de áreas degradadas e alteradas e as cotas de reserva ambiental. Bom, quais as expectativas, né, quanto à implementação e adesão ao cadastro ambiental rural, né? A execução do Código Florestal e regularização florestal desses imóveis rurais que fazem as suas respectivas inscrições, né, no cadastro, né, principalmente visando a recuperação de EPPs e reserva legal. A gente tem aí um levantamento da situação ambiental desses imóveis rurais, que a partir do momento da inscrição a gente tem essa identificação desses imóveis, né? E a partir disso, né, tem a realização de diagnóstico, identificação de problemas e a proposição de soluções. O CAR, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para esses objetivos também. A gente, enquanto órgão ambiental, né, a gente tem a questão do planejamento de corredores ecológicos, que é uma das utilizações aí do CAR, que ele é um grande banco de dados aí de informações ambientais. Vou até destaquei aqui na apresentação, ele é o maior banco de informações ambientais do mundo. A experiência do CAR ela é levada internacionalmente, inclusive, por exemplo, agora em novembro tem a COP27, o gestor nacional vai levar toda essa experiência, essa bagagem, né, não só em âmbito nacional, mas junto aos estados,
para esses eventos internacionais. Então, o CAR é uma referência aí, e tem vários países que têm o interesse de consumir essa tecnologia aí do cadastro ambiental rural. A gente tem aí também a questão de incentivo à regularização de reserva legal, né? A gente vê uma simplificação do processo da declaração da reserva legal através da inscrição do CAR, que antes, né, principalmente era muito burocrático, principalmente ligado à questão do cartório, e isso foi desligado a partir da inscrição do imóvel rural e da proposta da reserva legal no cadastro ambiental rural. Então, isso simplifica esse processo da regularização da reserva legal. E aí, com a inscrição no CAR, a gente tem o usuário externo, ele tem oportunidade para acessar, né, projetos internacionais, principalmente ligados a certificações, comercialização dos seus ativos. Todos esses projetos hoje, eles exigem a inscrição do imóvel rural no CAR. E isso é uma peça-chave fundamental, né? Então, hoje a gente quer avançar além da inscrição, né? Que a gente precisa ter esses instrumentos que a gente avança para a etapa de análise e para a etapa de regularização ambiental efetiva do imóvel rural, né? Porque através disso a gente consegue alocar esses imóveis rurais justamente nesses projetos, né? Internacional para captação de recursos financeiros. E aí a gente tem a questão também de acesso a créditos, né? Aí nas instituições bancárias e cartórios. Tudo hoje exige a inscrição do imóvel rural no CAR. Bom, então, afinal, o que é o cadastro ambiental rural, né? Quem não lida diretamente ou às vezes não conhece ainda sobre esse instrumento, o que ele é? Ele é um registro público eletrônico de âmbito nacional, né, obrigatório para todos os imóveis rurais, né, com a finalidade de integrar essas informações ambientais aí dos imóveis rurais, de forma que compõe essa base de dados, igual eu mencionei, é um grande banco de dados de informações ambientais que a gente tem hoje, o CAR. Ainda que seja declaratório, né, a gente tem uma referência aí, enquanto órgão ambiental, para consumir essas informações que estão declaradas hoje no CAR, né, principalmente para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. A inscrição no CAR, ela não é considerada título, né, para fins de reconhecimento da propriedade ou posse. Ela pode ser um instrumento para isso. Tem alguns estados que utilizam a inscrição no CAR para esse reconhecimento. Ele não tem prazo de inscrição, né? O CAR é dinâmico, ele é obrigatório, igual eu mencionei no item anterior, né? E obrigatório para todas as propriedades e posses rurais. E ele é um instrumento autodeclaratório, né? Aqui eu trago alguns pontos, um dos pontos de atenção que eu falei com vocês. Esse aqui é um ponto de atenção principalmente relacionado à data da inscrição do imóvel no CAR, né? Então, proprietários e possuidores que se inscreveram, né, que fizeram a inscrição no CAR até 31 de dezembro de 2020, que é conforme a legislação coloca essa data, né, data da inscrição do imóvel no CAR como essa data limite para ter direito ou não à adesão aos programas de regularização ambiental. Então, hoje a legislação vigente, né, quanto ao acesso aos benefícios, né, que trazem os programas de regularização ambiental, ela só é possibilitada para aqueles imóveis que fizeram inscrição até 31 de dezembro de 2020. Então, né, por meio do PRA, os produtores, né, rurais, né, proprietários ou poceiros que consolidaram essas áreas até 22 de julho de 2008, eles terão esses benefícios para se regularizarem. Os produtores que converteram áreas após 22 de julho de 2008, eles vão regularizar sua situação por meio de instrumentos específicos e aí não ter os benefícios que o PRA. Eu coloquei algumas informações aqui sobre o PRA, tem o link, né, de acesso aqui no site do IF, onde tem todas as informações. Hoje, a gente tem uma divisão lá no nosso setor, né? A coordenação, né, do cadastro ambiental rural, a gente fica muito inseridos nas discussões da inscrição e da análise do CAR sobre os programas de regularização ambiental. Até coloquei os contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para esses contatos aqui, que é o Thiago e a Lissandra. E no site do IEF tem todas as informações sobre os PRAs. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar para esses endereços aqui de e-mail, tá? Para a equipe responsável aí pela execução do PRA no estado de Minas.
E aí a gente tem também os escritórios regionais que prestam esse apoio quanto aos PRAs, então vocês podem retirar essas dúvidas com as unidades regionais. Bom, o que tem que ser declarado no CAR, né? No CAR é declarada a identificação do proprietário possuidor, né? Ele também tem que colocar informações sobre a comprovação da propriedade ou posse e a identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo ou croquis para os casos de imóveis até 4 módulos fiscais. E aí vem as informações ambientais do imóvel, né? O que ele tem que colocar de informações se ele possuir, né, no imóvel, essas informações ambientais. Então, ele informa informações que caracterizam os perímetros e a localização dos remanescentes de vegetação nativa, se ele possuir, área de utilidade pública, APP, área consolidada, área de reserva legal, áreas de restrição de uso do solo, né, assim como as áreas de recomposição e recuperação que vão ser informadas durante a sua inscrição. Bom, algumas orientações, né, sobre a inscrição no CAR no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu sempre referencio o Estado de Minas porque a gente tem algumas divergências enquanto alguns entendimentos, né, de acordo com o Estado que tá gerindo a ferramenta. Bom, o CAR ele utiliza o conceito de imóvel rural que é trazido, né, na legislação ambiental, tanto na Lei 12.651 e principalmente na instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, a 02 de 2014. Então, ele traz o conceito de imóvel rural, que é o prédio rústico, né, de área contínua, qualquer seja que sua localização, que se destina ou possa se destinar à exploração agrícola, né, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial, conforme o disposto no inciso 1º aí do artigo 4º da Lei 8.629 de 1993. Então, aqui a gente utiliza esse conceito de imóvel rural, associado principalmente ao conceito de módulo fiscal. Vou falar mais na frente, aqui no próximo slide, essa questão dessa diferença. O CAR também utiliza esse conceito de módulo fiscal, né, para referenciar o tamanho, né, e tamanho do imóvel rural no estado, né, e no país. Então, o módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil e foi instituída, né, pela Lei 6.746 de 1979. E aí ela expressa em hectares e ela é variável, né, de acordo com o município. Então, só para vocês terem alguns exemplos, Belo Horizonte tem 5 hectares e Buritizeiro 70 hectares. Então, a gente tem uma grande amplitude aí de tamanhos aí de módulos fiscais aí no estado. Coloquei aqui esse link, que é da Embrapa, que é um link bem bacana, e principalmente para vocês, né, consultarem, no caso de dúvidas, qual que é o tamanho do módulo fiscal do município que vocês estiverem trabalhando. Então, vocês conseguem julgar esse link aqui e aí pesquisar pelo município. Já vem todos os municípios aí do país. Bom, trazendo aqui, né, informações aí para o CAR ainda, a questão dessa divisão, né, dos imóveis até 4 módulos fiscais e dos imóveis acima de 4 módulos fiscais. Primeiro, o CAR, ele não é necessário, né, o pagamento de taxas, ele é uma inscrição gratuita, a não ser que o proprietário possuidor contrate um profissional, né, habilitado para fazer esse tipo de serviço, e aí vai ter essa cobrança externa, mas enquanto sistema não existe nenhum pagamento de taxas, né. Para os imóveis até 4 módulos fiscais não é necessário TRT, né, anotação de responsabilidade técnica, somente, né, a questão da declaração do croquis na etapa GEL, que é o desenho à mão livre, que é exigido para esse tipo esse enquadramento, né, de imóvel até 4 módulos fiscais, e tem a possibilidade daquele proprietário ou possuidor também de procurar o poder público ou uma instituição parceira para a realização dessa inscrição do CAR, né, de forma gratuita também. Então, aquele proprietário possuidor que tem alguma dificuldade, né, ele pode procurar, então, o poder público. Os nossos escritórios regionais da IF, eles fazem esse tipo de serviço, eles prestam esse tipo de serviço, então a gente sempre orienta a procurar um escritório regional do IF ou alguma instituição parceira, né, que a gente tem os sindicatos, FAENG, FETAENG, né, que são Emater também, que são parceiros aí na realização desse CAR, para os até 4 módulos fiscais. Os imóveis acima de 4 módulos fiscais, né, principalmente relacionados à etapa GEL, ela tem que ser realizada por meio de planta georreferenciada, né, necessitando aí de uma RT vinculada a essa informação da etapa GEL.
referente ao profissional que fez esse levantamento dessas informações, que é um documento que, inclusive, vai ser exigido desses proprietários na etapa de análise, né? Então, a gente sempre frisou essa questão para os imóveis acima de 4 módulos fiscais, e é um documento que vai ser cobrado, inclusive está na regulamentação aí da análise, né? E a RT também vai ser solicitada para essa etapa da análise, né? Durante as notificações, né? O órgão ambiental pode solicitar esse tipo de documento. Trazendo mais alguns pontos de atenção, principalmente voltados aqui para o estado de Minas Gerais, principalmente quanto a essa questão de diferença, igual eu mencionei, de imóvel, né, e matrícula. Já ressaltei essa questão que a instrução normativa traz, mas pegando aqui o artigo 32, né, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que dispõem de mais de uma propriedade ou posse, né, em área contínua, eles deverão efetuar uma única inscrição para esses imóveis aí no CAR. Então, aqueles proprietários que têm aqueles documentos, né, o mesmo domínio, né, o mesmo CPF, o CNPJ, e sendo áreas contínuas, deverão ser feitas apenas uma única inscrição no CAR. A gente vê uma certa divergência, alguns estados, por exemplo, a Bahia, lá eles fazem o CAR por matrícula. Então, eles já aboliram esse conceito de imóvel rural que a legislação traz, eles conceituaram somente através da matrícula. Então, tem alguns estados que adotam posturas diferentes. Aqui, trazendo para referenciar para vocês alguns exemplos, eu vou trazer aqui nos próximos slides também, mas só para vocês terem uma noção do que esse slide quis falar. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui algumas situações, nesse caso aqui é um mesmo domínio, né, o João, ele tem apenas uma matrícula aqui, então aqui é apenas uma única inscrição. Aqui, no caso, esse mesmo domínio, que é o João, ele tem a matrícula B e C, né, e aqui vai ser uma única inscrição para essas duas matrículas no CAR. Aqui, no caso, é uma outra situação, né? O João, ele tem uma propriedade, né, que faz confrontação aqui com essa outra matrícula, ela é confrontante, né, mas ele é proprietário junto com um outro domínio, então aqui, no caso, são inscrições distintas. Esses próximos slides aqui vai ficar mais fácil também para vocês conseguirem entenderem. O artigo 31, né, da Instrução Normativa 02 de 2014, ele novamente traz essa questão, né, para o imóvel rural que contemple mais de um proprietário ou possuidor, né, seja pessoa física ou jurídica, também tem que ser feita apenas uma inscrição no CAR. Essa questão gera muitas dúvidas, né, então, aquele imóvel que tem vários proprietários, né, faz apenas uma única inscrição no CAR, sendo do mesmo domínio, né, um único documento, mesmo tendo vários proprietários ou possuidores, é uma única inscrição no CAR. Aí, novamente, o artigo 32, né, trazendo aí aquele proprietário que dispõe de mais de uma propriedade ou posse, sendo em área contínua, também faz apenas uma única inscrição no CAR. E aqui, trazendo um outro exemplo, né, que são domínios diferentes aqui, matrícula 1 e 2, né, que vocês podem ver que são domínios diferentes, e aí vão ser duas inscrições distintas no CAR. E aqui um dos pontos de atenção, principalmente para vocês que estão nos municípios, eu acho que é importante, né, dentro dos processos, né, que vocês vão analisar, essa detecção dessas inscrições que são realizadas em desconformidade ao conceito, né, de imóvel rural, que é o adotado aqui pelo Estado de Minas Gerais, ou em desconformidade com alguma orientação que essa instrução normativa traga. Vocês identificando essa irregularidade durante a inscrição, o proprietário possuidor tem que ser orientado a fazer uma retificação dessa inscrição, ou, se for o caso, formalizar até mesmo um processo de cancelamento, que a gente tem situações que vai caber aí não a retificação, mas sim uma abertura de um processo de cancelamento. Esse processo de cancelamento ele é realizado pela unidade regional do IEF, eu vou colocar o site que tem todas as orientações quanto aos procedimentos para instruir um processo de cancelamento de inscrição. Então, vocês identificando que aquele imóvel que vocês estão analisando foi inscrito irregularmente, né, em desconformidade a esses conceitos aí da legislação, vocês podem e devem solicitar essa retificação aí dessas informações no CAR.
Bom, trazendo algumas informações a mais sobre o sistema, questão de competências, né? Acho que é bom a gente esclarecer as competências aqui hoje, né? O CAR, ele é um instrumento aí, nacional, né? Está dentro do SICAR nacional, e ele tem uma gestão federal que compete ao Serviço Florestal Brasileiro, toda essa gestão e arquitetura do SICAR nacional, né? Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Então, o Serviço Florestal ele é responsável por toda essa gestão do SICAR, manutenções, o desenvolvimento dos módulos, né? A gente tem uma arquitetura bem complexa aí que o SICAR tem, né? Diversos módulos, a gente tem os módulos internos, os módulos externos, a gente tem um módulo de análise, os PRAs, então todo esse desenvolvimento ela é competência do órgão gestor nacional. Assim como as regulamentações gerais, que eles são responsáveis, e também a gente tem a questão de resolução aí de chamados da TI, né, da tecnologia de informação. Hoje a gente tem um grande entrave, né, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, que a gente consome, a gente demanda muito o gestor nacional, não sei aí quem já passou por isso, de abertura de chamados, né, com a gente, enquanto coordenação aí do CAR, mas hoje a gente tem uma certa demora na resolução aí dos chamados. Por quê? O IEF, a nossa competência hoje, a gente somente abre o chamado junto ao governo federal e eles são responsáveis por analisar aquela demanda, né, e executar o serviço que a gente está solicitando. Então, eles atendem todo o território nacional, então a gente está tendo uma certa demora, principalmente agora que passou toda a competência dos chamados para a diretoria de infraestrutura do Ministério da Agricultura. Então, eu acho que cabe aqui nesse momento que a gente está hoje, só reforçar essa questão com vocês dessa demora dos chamados. Então, é o problema que a gente tem, um grande problema que a gente tem enfrentado hoje, eu acho que cabe aqui colocar para vocês. A gestão estadual, né, do cadastro ambiental rural, ela é realizada pelo Instituto Estadual de Florestas, né, e a diretoria que é responsável é a de conservação e recuperação de ecossistemas, dentro da gerência de recuperação ambiental e planejamento da conservação de ecossistemas. E aí a gente tem a coordenação do cadastro ambiental rural, que é responsável por toda essa gestão, né, do cadastro ambiental no estado de Minas, todo o apoio e suporte aos usuários externos. As unidades regionais do IEF também, a gente presta esse apoio, assim como a elaboração de procedimentos normativas, né? Então, a gente também tudo dentro da coordenação, assim como a abertura dos chamados, né? A gente tem um e-mail geral do CAR que a gente recebe muitos e-mails hoje, então a gente também é responsável por fazer toda essa gestão desse e-mail que recebe demandas do estado inteiro. Então, aqui, só para exemplificar melhor e até esclarecer, que eu acho que aqui esse também é o momento de vocês saberem quem vocês devem procurar em caso de alguma dúvida, né? A gente tem os atendimentos realizados pelo IEF dentro das unidades regionais, né, de florestas e biodiversidade. A gente tem o que eles fazem? É todo o apoio à realização da inscrição desses imóveis até 4 módulos fiscais. Então, eles prestam esse apoio, como eu mencionei no início da apresentação. A gente tem os pontos focais do CAR dentro dessas unidades regionais, que a gente chama, a nossa linha de frente, então é a primeira linha que vocês devem acionar no caso de dúvidas, principalmente para descentralizar ao máximo, né, não ficar centralizado apenas na coordenação, para a gente conseguir acelerar esse processo de retirada de dúvidas, porque a gente recebe muitas demandas, então a gente descentralizou muitas atividades para os regionais, então a gente sempre orienta a procurar as unidades regionais em primeiro lugar, principalmente os pontos focais que eles podem esclarecer de uma forma mais célere as dúvidas que vocês têm. Temos também as instituições parceiras, que diariamente elas recebem essas orientações também, então podem procurar que eles têm essas informações. Tem aqui o site, né, onde a gente coloca essas informações sobre o CAR, a gente atualiza constantemente, depois eu vou entrar para mostrar para vocês sobre os procedimentos, mas está sempre atualizado e a gente tem um documento muito bacana que a gente fez para os usuários externos, que eu também vou mostrar mais para frente, e a gente sempre orienta a buscar as informações nesse local, até mesmo antes de acionar as unidades regionais.
porque grande parte das dúvidas, elas estão nesse documento que já serve para retirar essas dúvidas dos usuários externos. O atendimento, né, aqui na Grapecar, que é a coordenação, o que a gente faz aqui hoje, né, principalmente para centralizar mais um pouco as nossas demandas? A gente tem a rede de atendimento, né, que é o duve.sicar.mg, e a gente tenta deixar ao máximo bem redondinho, né, o que a gente recebe nesse e-mail, e a gente atende somente demandas específicas, né, que é principalmente alteração de e-mails na central e quais os e-mails, né, que foram escritos na central. Então, esse e-mail fica hoje basicamente para prestar esse tipo de auxílio e principalmente para efetuar, porque tem um procedimento para alteração de e-mail cadastrado na central, que eu também vou mostrar. Então, direcionar bem aí os nossos atendimentos. Bom, e aqui falando um pouco mais sobre a implementação da inscrição, né, do CAR no estado de Minas, a gente tem aí, quem lida com o CAR, a gente sabe, né, Minas Gerais tem aí um histórico de migrações no sistema, no CAR nacional, a gente já passou por 3 migrações, eu vou exemplificar aqui, né, a gente começou com um sistema online e o desenvolvimento dele começou entre 2012 e 2013, tivemos aí a implantação de um sistema online em 2014, que foi o marco inicial do CAR, em maio de 2014. Em setembro de 2015, o Sicar.mg ele passou de sistema online, né, para os moldes do governo federal, que era offline. Então, de setembro de 2015 até abril de 2018, a gente ficou com o Sicar.mg adaptado, né, customizado, que a gente chama, e a partir de abril de 2018, a gente migrou totalmente para a plataforma do governo federal em infraestrutura nacional, e por causa disso a gente teve o acesso a diversos outros módulos, como o CAR, né, de povos e comunidades tradicionais, e assim como todas as funcionalidades que o Serviço Florestal, né, que é o órgão gestor nacional, tem feito até então quanto ao CAR. Então, todas essas melhorias evolutivas a gente tem recebido porque a gente está totalmente aderido à plataforma nacional. E aí, trazendo algumas informações importantes, principalmente relacionadas à mudança, né, da forma de escrever dos imóveis aqui em Minas Gerais. Antes a gente tinha o antigo Sicar.mg, hoje, né, ele não existe desde 2018, né, essa forma aí. Então, foi abolido, então não existe mais esse CAR, só que a gente tem algumas questões relacionadas a esses cadastros que foram feitos durante esse período. E aí, hoje, o endereço atual de inscrições, né, no CAR para os imóveis aí do estado de Minas Gerais é o car.gov.br, né? E aí é totalmente dentro do CAR, né, do governo federal. E aí, né, quem lida aí com o CAR sabe, mas a entrada, né, a gente baixa o módulo aí de inscrição. Vou até entrar aqui para vocês verem, que eu acho que fica melhor para visualizar, o Vanes. Só... Aqui está o módulo, né, o site, né, do car.gov.br. Vem aqui dentro do módulo de cadastro. Deixa eu ver se está entrando aqui o sistema. O sistema está instável desde ontem. A gente tem essa questão também. Quem lida com o CAR, acho que deve estar fora do ar. Mas aqui, ó. Baixar módulo de cadastro. Deixa eu ver se vai. Aí vem aqui, né, dentro da bandeira, né, referente ao estado que você vai fazer a inscrição, e aí você faz o download aí do módulo de inscrição. Feito isso, né, o cadastro ele é feito, a inscrição ela é feita totalmente de forma offline, né, apenas para enviar essa inscrição, né, primeiro faz o gravame, né, da inscrição para envio, gera esse arquivo .car e aí faz o envio dentro da plataforma do car.gov.br também. Então, vem aqui, enviar o CAR, e aí seleciono o arquivo .car que foi feito, e aí faz o envio via plataforma também.
Aqui é um outro ponto importante, né? Como resgatar as informações inscritas no antigo SICAR-MG? A gente recebe muitas demandas em relação a essa pergunta, né, de usuários que fizeram inscrição faz muito tempo, nunca mais acessaram, fizeram inscrição aí nos antigos módulos, né, no SICAR-MG ou no módulo customizado. Hoje, todas essas informações, elas devem ser acessadas pelo car.gov.br, né, por meio do acesso à central do proprietário, né, esse canal de comunicação aí entre o órgão ambiental e o proprietário. E aí, aquelas pessoas, o que acontece? Inscrição enviada no CAR não quer dizer que a pessoa fez o cadastro na central. Todo usuário, né, todo proprietário ou possuidor que faz e envia sua inscrição do imóvel rural no CAR, ele deve fazer depois o seu acesso à central do proprietário para que ele consiga ter o recibo do imóvel, fazer as retificações necessárias e receber as notificações que o órgão ambiental vai fazer para ele. Então, ele precisa ter esse acesso na central. E muitas vezes, né, até por um próprio desconhecimento e uma falta de informação, esse proprietário ele faz, né, ou um consultor faz, e muitas vezes não faz o acesso dele à central. Então, esse proprietário ele precisa fazer o cadastro na central. E como que ele faz isso? Ele não tem no cadastro, né? Ele vem aqui, informa que ele não tem, aí ele informa o número do recibo, o CPF ou CNPJ, que está vinculado àquela inscrição de interesse, e ele faz o cadastro, por exemplo, aqui no caso é um cadastro de pessoa física. Ele vem, responde 3 perguntas e efetua o seu cadastro na central, um cadastro bem simples. E aí, aqui na descrição, né, tem o passo a passo disso que eu acabei de falar, e depois que ele enviou, ele preencheu esses 3 campos, ele faz o envio e ele vai receber um e-mail, né, informando o link para criação da senha de acesso na central. E aí, muitas vezes, né, muitas das perguntas que a gente recebe, não possuo o número do recibo, né, para fazer esse cadastro na central. Como é que eu faço para descobrir o número do meu recibo? Outra questão que é descentralizada, né, essa busca pelo recibo, né, quem não souber o número do recibo para fazer esse acesso na central, o usuário deve ser orientado a encaminhar um e-mail, né, para o ponto focal da unidade administrativa responsável, né, pela localização do imóvel, e aí ele informa o número do CPF ou CNPJ para que a regional informe o número do recibo. Uma outra coisa importante, a gente não faz envio de recibo de forma alguma, a gente apenas informa o número da inscrição. A gente não pode enviar esse tipo de documento, então o único dado que a gente pode enviar mediante, né, ao repasse do número do CPF ou CNPJ é o número do recibo. Então, enviando esse dado para a gente pesquisa dentro da intranet do CAR e aí a gente passa o número do recibo da inscrição para vocês. Aqui falando mais um pouco da central do proprietário, né, para vocês verem como que é a carinha da central. Aqui, né, vão chegar a todas as mensagens referentes à questão da análise, né, e dos PRAs referentes àquele imóvel, mas o proprietário ele tem como baixar o arquivo .car, né, no caso aqui essa central está até desatualizada, hoje é arquivo .ret, o pessoal mudou, causa das funcionalidades que foram inseridas no sistema ano passado. Então, hoje, esse arquivo é o arquivo .ret, que é o que vai ser retificado, né? Então, a partir daqui, você consegue fazer sua retificação no CAR. Então, você baixa o arquivo .ret, joga no módulo de inscrição offline, faz a retificação e faz o envio também por aqui. As retificações são enviadas aqui pela central também. Então, além disso, consegue baixar recibo, ver os detalhes da ficha do imóvel e a questão do PRA também. Então, todas essas funcionalidades, elas são permitidas com o acesso à central do proprietário. Aqui também o proprietário consegue gerenciar vínculos, então, no caso, se ele tem algum consultor, algum representante legal que ele queira vincular a sua central, o próprio proprietário consegue fazer esse tipo de vínculo também. Bom, então, as orientações, né, para os usuários sobre a necessidade do cadastro na central, igual eu já venho ressaltando, né, desde o início desse tópico, é que é um canal de comunicação com o órgão ambiental, né, e é um instrumento para realizar as retificações
necessárias aí para o imóvel rural, além de emitir o recibo e o demonstrativo, né, atualizados do imóvel, assim como receber as notificações referentes ao módulo de análise do CAR, que é uma etapa que a gente já começou a dar início. Então, sempre que chegar alguma notificação para o proprietário, vai chegar via central do proprietário. A gente tem algumas situações específicas também. Eu mencionei do histórico de migrações que Minas Gerais teve, né, entre 2015 e 2018. Então, a gente tem tido relatos, né, dessas inscrições que foram realizadas principalmente entre maio de 2014 e setembro de 2015, muitos erros referentes ao envio de retificações dos arquivos, né, .car ou .ret, que a gente tem diagnosticado, e aí, dependendo da situação, a gente tem que abrir uma ocorrência junto ao governo federal. Muitas vezes é porque a pessoa, o usuário não está sabendo fazer a retificação corretamente. Grande parte, né, dos entraves que a gente tem tido relatos devido a isso, alguma irregularidade no ato de fazer essa retificação, mas algumas vezes a gente tem as situações que os arquivos, né, seja .car ou .ret, eles têm algum erro e aí não consegue abrir para retificação ou enviar para retificação. E aí a gente só consegue identificar e corrigir através da abertura desse chamado que a gente tem que fazer junto ao governo federal. Uma outra situação que vocês podem identificar são cadastros duplicados aí no sistema. Por causa desse histórico de migrações, a gente tem diagnosticado e verificado essa duplicidade dos cadastros, que podem ser por números de recibos iguais e muitas vezes até por números de recibos diferentes. A gente já pegou diversas situações assim. Então, até para identificar um cadastro duplicado, tem hora também que é um pouco complexo, mas a gente consegue identificar, assim. Então, se vocês têm uma suspeita, podem acionar os pontos focais do CAR, que eles conseguem identificar se o cadastro é duplicado. E aí, identificando, a gente sempre orienta a mandar um e-mail para o duv.sicarmg, porque a gente também tem que abrir um chamado junto ao governo federal para exclusão desse cadastro. Nesse caso, não faz cancelamento, esse cadastro tem que ser excluído da base do banco de dados geral do CAR, né, para que ele fique como inativo mesmo, ele vai ser excluído totalmente aí da base do CAR. Bom, as principais dúvidas aí do público externo, onde que a gente busca essas informações? Eu estava falando com vocês, né, vou abrir o site aqui do IEF, melhor do que mencionar o link. Então, aqui, né, tem o site do IEF, tem diversos itens aqui. Onde está o item do CAR, né? A gente tem aqui regularização ambiental de imóveis rurais, e aí vai abrir, né, falando sobre a regularização de imóveis rurais, e aí tem tanto sobre o CAR quanto o PRA, reserva legal, como faz utilizar o SEI, e sobre o para produzir sustentável. E aí, sobre o cadastro ambiental rural, a gente tem, como eu disse, né, essas informações são atualizadas constantemente. Então, toda a instabilidade no SICAR, a gente coloca um comunicado, esse comunicado está até aqui, foi na época foi no início de outubro, né, principalmente por causa das eleições, a gente não podia colocar, né, na página principal do IEF, então a gente estava colocando todos os comunicados aqui. Então, toda a instabilidade do sistema, a gente coloca esses comunicados aqui. Temos, né, essas informações bem importantes e bem direcionadas para os usuários externos do CAR. Como eu mencionei com vocês, esse documento a gente sempre recomenda ler antes de enviar qualquer dúvida ou procurar uma unidade regional do IEF. Ele é um documento bem completo. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Então, vocês podem ir pela dúvida que vocês têm de acordo com o tópico. Então, a gente tem sobre usuários bloqueados, recibos de inscrição, retificação, então vocês já podem pesquisar de acordo com a dúvida que vocês têm. Ele é bem completo, a gente procurou abarcar as principais dúvidas, ele foi feito com base nas principais dúvidas que a gente sempre recebe no duv.sicarmg e nas unidades regionais do IEF, então a gente fez esse compilado, então tem muita informação, então a gente sempre orienta a ler esse documento antes de enviar algum e-mail para o DUV ou procurar a unidade regional. Esse documento, não contemplando essa dúvida, aí
procure a unidade regional do IEF, responsável pelo município do seu imóvel. E aí, como que vocês fazem para localizar, né? Muitas vezes essa informação não está bem colocada aqui no site do IEF, a gente colocou de uma forma que fique mais intuitiva para o usuário externo. Então, aqui, para saber qual unidade regional, né, que é responsável pelo município, vocês vêm aqui, vocês conseguem pesquisar, tem a lista de todos os municípios do estado de Minas, e aí a unidade regional do IEF, que é responsável por aquele município. É só dar um Ctrl F, que aí vocês pesquisam e fazem a busca pelo município. E aí vocês vão ter a unidade responsável pelo município de interesse. Outra coisa, a gente tem os contatos, né, dos pontos focais do CAR, divididos aqui por unidade regional. Então, tá tudo aqui, esses contatos que vocês podem entrar quando for necessário. E, como eu disse aqui, a gente tem aquelas dúvidas, né, o que é do responsável pelo regional do IEF e pelo DUV, né, como eu estava mencionando na apresentação, tem isso aqui muito bem direcionado para o usuário externo, onde que ele procura a dúvida que ele tem. E aí a gente tem os procedimentos, né, para o CAR, igual eu mencionei. Temos o procedimento para alteração de e-mail cadastrado na central. Hoje, muitos proprietários ou possuidores que fizeram suas inscrições na central, muitas vezes desconhecem ou não sabem se realmente tem cadastro, né, na central. Aqueles que têm o e-mail, mas desconhecem, não sabem quem fez aquele cadastro, né, através do e-mail que foi fornecido, tem a possibilidade do proprietário ou possuidor alterar esse e-mail que está cadastrado na central. Então, tem um procedimento para fazer esse tipo de ação, né? Então, tem tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, é só seguir as orientações aqui, ele é bem simplesinho, são documentos muito simples para enviar, e aí a gente faz a alteração desse e-mail cadastrado. A gente tem aí questão da disponibilização da aba domínio do CAR, que é justamente para auxiliar o proprietário na etapa de cadastro na central. Muitas vezes foram cadastrados os dados errados, principalmente da data de nascimento, e aí o proprietário não consegue fazer esse cadastro na central por causa da data que está cadastrada errada na inscrição. E aí tem a possibilidade de a gente enviar essa aba para ele, também tem um procedimento, é feito via unidade regional. Aí é só acessar aqui que a gente disponibiliza essa aba domínio e aí o proprietário possuidor consegue fazer o acesso à central. Como eu disse, temos a portaria de cancelamento e aí a gente tem um comunicado externo, né, de todas as orientações, o que entra, o que é um cadastro passível de cancelamento, né? A gente tem algumas situações que ele pode retificar e outras que ele pode cancelar. E aí tem essa portaria, né, ela foi revogada ano passado e publicada essa nova, número 50 de 2021. Então, aquele usuário que tem a necessidade de cancelar a sua inscrição, pode fazer essa solicitação. A grande parte dos cancelamentos que a gente tem recebido são inscrições que foram feitas em desconformidade ao conceito de imóvel rural, ou seja, muitas vezes foi feito por matrícula. Então, grande parte desses cancelamentos é devido a isso. Então, tem a possibilidade desse proprietário solicitar esse cancelamento e fazer a retificação a partir do cadastro, né, que foi deixado, né, aquele único cadastro, para ele conseguir fazer a retificação e englobar aquele restante de área que foi cancelada. Aqui falando um pouco também sobre a migração do CAR e tem uma outra orientação também sobre retificação de inscrição no CAR, principalmente voltadas para contratos de arrendamento, né? A gente teve uma época que os bancos estavam exigindo a inscrição em nome dos arrendatários, então a gente teve que fazer esse comunicado de forma a ajustar que a instituição bancária ela não pode exigir isso, porque o cadastro ele é do proprietário ou possuidor, então o banco tem que avaliar somente o vínculo, né, do arrendatário. O domínio, né, da área é do proprietário ou possuidor do imóvel rural. Bom, e aqui partindo para as próximas etapas, né? Eu tenho a minha inscrição, e agora? O que eu vou fazer, né? Quais são as próximas etapas aí da política de regularização? A gente sabe aqui que o estado de Minas Gerais é um estado, né, bem em termos de quantitativo de imóveis, é o estado que mais possui inscrições no CAR hoje do país.
no início do mês eu fiz uma extração, a gente está com 985 mil imóveis, isso é muita coisa, é quase 1 milhão de imóveis, e aí a gente não consegue analisar tudo, né? Minas Gerais aí é um estado que tem um grande desafio, analisar quase 1 milhão de imóveis é um trabalho aí que a gente vai ter por muitos anos aí pela frente. E aí, pensando todo o trajeto, né, todas as fases aí que a gente tem que passar, a gente precisa dar uma resposta para esse proprietário, o possuidor do imóvel rural, né, que fez o cadastro, né, acreditou, né, nessa ferramenta do CAR, e a gente precisa levar ele às próximas etapas. A gente precisa inserir ele e permitir que ele acesse os programas de regularização ambiental. A gente precisa dar uma resposta para ele e chegar nessa fase final aí da política, né, de regularização ambiental de imóveis rurais, que é o programa de regularização ambiental. E aí, para a gente chegar nessa etapa da análise, o que o IEF tem feito, né, principalmente nesse ano de 2022? A gente tem desenvolvido estratégias, né, gerais e específicas voltadas para a realidade do Estado, né, pensando nesse quantitativo que a gente tem que analisar, pensando também nessa questão da gestão territorial, do perfil fundiário dos imóveis que a gente tem e nas demandas que o órgão recebe. A partir disso que a gente fez o nosso planejamento estratégico aí para análise, né? A gente tem a viabilização, né, do aumento da capacidade operacional para analisar os imóveis inscritos no CAR, né, do Estado de Minas. Hoje, com a equipe que a gente sabe que não tem capacidade operacional para analisar 1 milhão de imóveis. E, além disso, a gente tem elaboração de instrumentos jurídicos e técnicos, principalmente relacionados aos sistemas, para implementar a análise. Então, a gente já tem algumas ações em andamento para que a gente consiga acelerar esse processo da análise. A gente tem em andamento um acordo de cooperação técnica com o FMG para desenvolvimento de estratégias, né, específicas para que a gente consiga analisar de uma forma mais célere, né, os imóveis sem passivo ambiental identificado. Então, a gente está trabalhando nessa estratégia e a gente tem uma outra estratégia que foi a publicação da Resolução Conjunta CEMAD-EF 3132, foi publicada em abril agora de 2022, teve uma errata publicada em agosto, se eu não me engano, mas ela é o instrumento normativo que a gente tem inicial para a etapa da análise. E nesse instrumento normativo, ele traz a ordem de priorização da análise no estado de Minas, porque a gente não tem condições de analisar todos aqueles imóveis de uma vez. Então, o que a gente vai dar prioridade inicialmente? São aqueles imóveis rurais objetos de licenciamento ambiental ou, né, de intervenção ambiental. Então, entra CEMAD e EF para analisar esse primeiro rol aí de imóveis. E a partir disso, a partir das outras estratégias, a gente começa a analisar os imóveis aí de acordo com o tamanho da área do imóvel, começando pelos imóveis maiores, pensando no ganho de escala, né, em área que a gente quer ganhar, em área analisada aí no estado. Então, partindo aí dos imóveis maiores. Aqui fazendo só um pouco, um fluxograma, né, do andamento dessa etapa da análise, né, e pensando nos instrumentos que a gente tem hoje, a gente tem aí a questão da central do proprietário, que é um instrumento importantíssimo para a gente enquanto andamento da etapa da análise, porque é nesse local que a gente vai poder comunicar com o usuário externo, né? O órgão ambiental comunica com o proprietário, o possuidor, ele informa para ele que o cadastro dele foi analisado, a partir disso ele recebe a notificação, ele consegue fazer o atendimento dessa notificação, ele retifica essa inscrição se for necessário, né, e dá prosseguimento à efetivação, aí, a regularização ambiental. Por isso, eu sempre tenho enfatizado a necessidade, né, e da orientação do proprietário possuidor em ter essa central cadastrada, né, e lembrando, o cara ele é dinâmico, então, e ele tem que representar, ele é uma fotografia, né, da realidade desse imóvel rural. Então, a gente sempre orienta o proprietário possuidor deixá-lo o mais atualizado possível. E, pela própria dinamicidade do cadastro, é dada essa possibilidade. Então, qualquer alteração dominial ou ambiental do imóvel,
esse cadastro tem que ser retificado e a importância de levar essa informação aí para o proprietário ou possuidor. E aí, né, trazendo o que a gente está fazendo aí em 2022, né, a gente começou já a analisar os imóveis, né, então, tanto a SEMAD quanto o IEF, né, lógico, a gente está começando bem, né, a passos bem pequenininhos ainda, por causa da quantidade de imóveis que a gente tem, mas a gente já começou a dar início. Então, sempre levar essa orientação para os proprietários ou possuidores, que eles podem receber essas notificações referentes a essa etapa da análise, né? Então, a gente já tem feito essas análises aí, principalmente na região do Triângulo, que a gente tem um projeto, né, junto ao Serviço Florestal Brasileiro, que é o projeto FIP Paisagens Rurais. A gente, inclusive, já começou a análise dinamizada lá no Triângulo, que é o único regional que a gente tem condições de fazer hoje por enquanto, por causa da base de insumos que a gente tem no sistema. Então, a gente já começou tanto a análise individualizada quanto a análise dinamizada. Essa análise dinamizada, o sistema consegue analisar de uma forma mais célere também os imóveis a partir de critérios que a gente embute, né, e cria os lotes para serem analisados. Mas só para colocar para vocês que a gente já começou a analisar esses imóveis rurais, né, e o nosso objetivo maior é que a gente consiga, né, analisar muito, um quantitativo maior a partir do ano que vem, que a gente vai ter um corpo técnico mais bem capacitado para que a gente consiga elevar esse número aí da análise aí no estado de Minas. Tá bom? Queria passar um pouco do Estados, era isso, vou agradecer